Verificar o cão, lá pelo livro, Mussolini, dela, o da depois lá, estava lá pelo nome. Pedimos desculpa, Alexandra, tens o microfone desligado. Peço desculpa. Pedimos desculpa. Obrigada, Isa. Boa tarde a todos, peço desculpa, pensava que tinha aqui o micro ligado. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Costão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Agradecemos que desliguem as câmaras e confirmem se têm os micros desligados. Muito obrigada. Hoje teremos a nossa sessão dedicada aos programas nacionais de monitorização de aves aquáticas, as bacias do Alentejo, e contamos com dois convidados, Vítor Encarnação e Paulo Encarnação. Vítor Encarnação é um ornitólogo ao serviço do ICNF e seus antecessores desde 1976, geógrafo, licenciado pela Universidade de Lisboa, exerceu funções em diversas áreas protegidas no centro e sul do país, coordenou o CEMPA, Centro de Estudos de Migração e Proteção de Aves, onde se incluem a Central Nacional de Anilhagem e os Programas Nacionais de Monitorização. Paulo Encarnação é ornitólogo e trabalha com o ICNF como vigilante da natureza desde 1994. É responsável na Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo pela organização dos programas de monitorização de aves aquáticas e pela Estação Ornitológica Nacional Monte do Ateirão, na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. Peço agora, agradeço ao Vítor e ao Paulo e passo a palavra ao Vítor, que vai começar a nossa apresentação. Vítor, obrigada. Vou tentar pôr este é modo de apresentação. Então, Já boa está. tarde. Já está. Estão-me a ouvir? Sim, estamos. Ótimo, ótimo. Então, boa tarde a todos. Portanto, a nossa apresentação é como diz o título, sobre os programas nacionais de monitorização de aves aquáticas, em particular as bacias do Alentejo, uma vez que estamos no Alentejo. Os programas de monitorização, portanto, o estudo e a conservação das aves aquáticas levantam algumas questões, portanto, que dadas as características deste grupo, porque na sua maioria são migradoras, dependem de zonas úmidas, ocupam-nas de diferentes formas ao longo dos anos, ocorrem normalmente em grande número, são particularmente vulneráveis a algumas ameaças, mas são bons indicadores biológicos da qualidade dessas zonas úmidas. Pelo que se torna fundamental dispor de informação sobre a sua distribuição e sobre a evolução das suas populações. Portanto, como seja conhecer o ciclo anual das populações, as flutuações e as tendências dos seus efetivos, a importância relativa de cada uma das diversas zonas úmidas onde elas ocorrem e são também importantes no despiste da ocorrência de alguns fenómenos do que, enfim, nos lembramos mais, será o da gripe aviária, do H5N1. Os programas de monitorização são uma obrigação comunitária que deriva da Diretiva Aves,
de alguns compromissos internacionais, como a Convenção de Berna ou o Acordo Eurásia-África para as migradoras. É essencial para a identificação dos problemas de conservação e, entre outras coisas, para avaliar as estratégias de migração, o impacto das atividades, das nossas atividades e das alterações do clima nas populações e nos seus habitats, e identificar algumas alterações na distribuição e na fenologia. Portanto, as aplicações da monitorização por si só, portanto, já falámos um bocado sobre isso. Portanto, elas são diversas, já falámos nas áreas classificadas, na Estratégia Nacional de Conservação da Natureza, nos livros vermelhos, etc. Na saúde, relativamente à vigilância de algumas doenças, mas também como o índice de qualidade de vida, é um indicador da Estratégia Nacional, tanto tal como o índice das aves comuns nas zonas agrícolas ou as metas estabelecidas pela Convenção da Diversidade Biológica. Os programas de monitorização que são coordenados pelo ICNF, em concreto pelo SEMPA, desde 1975, são os programas de monitorização mais antigos portanto, do país. É um trabalho relativamente silencioso, porque não dá muito nas vistas, mas é um trabalho que vem sendo feito portanto, há mais de 40 anos. Portanto, como é que eles são feitos? Portanto, a monitorização é feita através de contagens ou de estimativas, portanto, através de censos, na sua grande maioria. Pode também ser feita através de programas de captura e marcação, como sejam a marcação com emissores, com GPS, com uma diversidade muito grande que existe agora de aparelhos para seguir o movimento da fauna, em geral. Pode ser através da captura e recaptura, que é mais conhecida como a anilhagem, e pela contagem de colónias, portanto, de casais, e os estudos de distribuição, que os atlas são os mais conhecidos, os mais evidentes, e alguns de mapeamento territorial, portanto, são pontos de escuta, através de pontos de escuta e contagem, mas estes são, digamos, censos mais, territorialmente mais, com áreas muito menores. Os programas de monitorização em curso, portanto, o mais antigo é o Programa Nacional de Monitorização de Aves Aquáticas Invernantes, que é realizado e coordenado pelo SEMPA, pelos DRNCF e por voluntários do SEMPA. A monitorização da cegonha branca, neste caso da cegonha branca, que é um censo que é realizado de 10 em 10 anos. Portanto, o próximo será em 24, ou começará a ser feito em 23, aliás, e a monitorização de aves invernantes, que é dirigido às populações de passeriformes que invernam no nosso país. Depois temos programas de nidificantes, como seja o programa de monitorização das aves aquáticas coloniais, portanto, vulgarmente, portanto, aquelas mais vulgares são as garças, colhereiros e companhia, como lhes chamamos, portanto, que é também levado a cabo pelos técnicos do SEMPA, pelos departamentos regionais, as direções regionais, a palavra foge-me sempre para os departamentos, que eram os antigos, e por voluntários do SEMPA, a monitorização e censos de espécies em perigo ou vulneráveis, do quais se destaca a nidificação da bonela e da cegonha negra. Temos ainda, para os passeriformes, o PEC, o Programa de Estudo, o Programa de Estações de Esforço Constante, que é portanto, é um programa do ICNF, coordenado pelo SEMPA, pela APA, portanto, a Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves, e pelo CIBIO, e temos mais recentemente o novo Atlas, que ainda os trabalhos de campo acabaram este ano, que é coordenado pela SPEA, com a parceria do ICNF e da Universidade de Évora. E depois temos
ainda no âmbito das estações de esforço constante, temos para os migradores a migração autonal, que é dirigida aos passeriformes, sobretudo, e que é, para além, entre outros casos, e no caso do Alentejo, pela Estação Ornitológica Nacional e por voluntários espalhados um bocado pelo país, noutras estações. Peço desculpa. Portanto, o Programa Nacional, vamos falar só, dar alguns resultados destes programas de monitorização. O programa, o mais antigo é este, o Programa de Monitorização de Aves Aquáticas Invernantes. É um programa que começou... peço desculpa. Portanto, é o tal que começou em 75. Neste momento, as áreas objeto de monitorização distribuem-se pelas 17 bacias hidrográficas. Portanto, são 120 locais de contagem, portanto, áreas de contagem, envolvendo a maior diversidade possível. Portanto, são estuários, lagoas costeiras, paúis, albufeiras de barragens e açudes. São licenciadas normalmente 80 espécies. Temos mais de 60 colaboradores, entre técnicos, vigilantes da natureza e voluntários. E nas bacias, portanto, em particular, nas bacias hidrográficas abrangidas pela Direção Regional do Alentejo, são 58 as áreas objeto de monitorização. Paulo. Vou ligar o microfone. Já está. Boa tarde a todos. Portanto, aqui dentro da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, temos, portanto, 58 áreas de contagem, que tens que saltar, que estão divididas, portanto, em 4 áreas. Uma delas é a área oeste, que é feita pela equipa de Santo André, portanto, e que envolve algumas barragens, nomeadamente aqui o Val de Gaio, Odivelas, Roxo, Pisão, Penedrão, Lagoa dos Patos, portanto, e que é feita, portanto, por vigilantes da natureza de Santo André. Depois temos a parte do Alentejo Este, e a parte do Alentejo Oeste tem, portanto, 21 áreas, das quais 11 são áreas do Alqueva, e uma grande parte delas são feitas, aliás, todas elas são feitas pelo pessoal do SEMPA. As áreas Este são 10 áreas, são feitas por técnicos e vigilantes da natureza de Évora, portanto, que se disponibilizam para fazer, portanto, essas áreas, um pouco mais dispersas, mas são eles que fazem. E depois temos, por fim, o Alentejo Norte, que são 4 áreas, que também são feitas pelo pessoal do centro. Relativamente aos resultados, podemos ver aqui um resumo dos totais nacionais de, portanto, anatídeos, limícolas e outras espécies, como sejam as garças, os corvos marinhos, etc. Portanto, englobam as restantes espécies que são alvo de monitorização. Embora a monitorização começou em 75, mas apenas para as limícolas, como se pode ver. Depois, só em 81 é que se começaram a contar, começou a contar os patos, portanto, os anatídeos, e mais tarde começaram-se a contar as outras espécies. Portanto, principalmente a partir de 1989, 90, começou-se a contar praticamente todas as espécies que frequentam as áreas úmidas. Há aqui portanto, digamos, nesta evolução que tem, apesar de tudo, tem vindo a subir, em alguns casos apenas porque se foram alargando e foram aumentando as áreas úmidas contadas. Este gráfico diz respeito só às contagens de janeiro, portanto, que são as contagens que fazem parte
das contagens internacionais, portanto, são contagens que são enviadas para a Wetlands International. Portanto, há aqui apenas digamos, um buraco entre 2001 e 2003, que nestes anos não foi possível realizar parte dos censos no estuário do Tejo e no estuário do Sado, devido ao mau tempo. E, como tal, portanto, vocês vão perceber a influência que essas áreas têm nestes totais. Portanto, atualmente, isto são resultados de 2020. O estuário do Tejo, no que diz respeito aos anatídeos, tem 75% da população nacional. Portanto, depois segue-se portanto, a bacia do Sado. Estou a falar em termos de bacia, não só o estuário. Peço desculpa que eu referi-me ao estuário, mas não é só o estuário. Portanto, a bacia do Tejo tem 75%. É óbvio que a área mais importante da bacia do Tejo é o estuário do Tejo, assim como a do Sado é o estuário do Sado, em termos de quantitativos. Portanto, o Sado com 10%, depois o Guadiana com 3%, o Algarve com 6%. O Voga não foi contado em 2020, portanto, aliás, o estuário do Voga é uma das áreas que tradicionalmente tem sido, digamos, de alguma forma abandonada, e o estuário do Mondego, que também, tal como o Algarve, tem 6%. Isto no que diz respeito aos anatídeos. No que diz respeito às limícolas, a bacia do Tejo tem cerca de 60%, seguindo-se o Sado, com 31%, e depois o Mondego e a bacia do Guadiana. É óbvio que aqui é lógico que apenas os grandes estuários terão alguma, digamos, alguma preponderância devido ao habitat que estas aves normalmente ocupam. As outras espécies, portanto, todas as outras espécies, o estuário do Sado, neste caso, teve em 2020, teve 48% do total dos totais de aves aquáticas, que seguiu o Tejo, que segue o Tejo. É óbvio que o Sado neste ano foi um caso muito especial, porque foi sobretudo devido à presença de uns largos milhares, cerca de 20.000 Plegades falcineles, portanto o ibis preto, e que, portanto, embora o Tejo também tenha uma quantidade apreciável, quando foi feita a contagem, os Plegades estavam no estuário do Sado. Depois, a monitorização das espécies de aves coloniais, vulgarmente, portanto, garças e colhereiros, portanto, aqui começamos portanto, isto são resultados do relatório apresentado em 2014, eu já vos vou dar os resultados de 2021. Estes resultados de 2014 mostraram uma peça importante, que foi o desaparecimento da quase totalidade das colónias de garça vermelha do sul do país para o centro e norte. Aliás, para o centro, porque para o norte ainda não passaram. Portanto, de que a bacia do Voga e do Mondego têm neste momento, ou tinham neste momento, e continuam a ter, uma maior preponderância relativa para esta espécie. Eu posso-vos dizer que 20 anos antes, o gráfico da área purpúrea, ou da garça vermelha, era exatamente ao contrário. Portanto, havia colónias no Voga, não havia no Mondego, portanto, e no Tejo também, na bacia do Tejo também não havia, só havia uma colónia no estuário do Tejo e uns poucos casais no Polo do Boquilobo. Portanto, tudo o resto estava na bacia do Guadiana e no Algarve, e na bacia do Sado. Portanto, 20 anos depois, a situação em 2014 era esta. Eu tenho aqui a situação para a Plataleira lucródia, porque, portanto, o colhereiro, porque é aquela espécie que tem vindo a crescer, é uma espécie que tem vindo a crescer, mas que também tem estado a abandonar a bacia do Sado e a bacia do Guadiana. E neste momento a bacia do Tejo
já tem mais de 50% destes efetivos. Os censos de 2021, podemos ver aqui, na maioria das espécies não há grandes alterações, estamos a falar de totais nacionais, não há grandes alterações nos totais nacionais, com exceção da garça boieira, que deu um tombo monumental de 21.000 para 4.000 casais. Portanto, é óbvio que nós sabemos que a espécie se está a deslocar para norte, e quando digo para norte, é para norte mesmo, é para a Inglaterra, é para o norte de França, é para o norte de Espanha. Portanto, a espécie está a alargar a sua área de distribuição e está-se a deslocar para norte, está a abandonar, sobretudo, as terras a sul. E, no nosso caso, está a abandonar o Alentejo, já abandonou praticamente o Algarve e está a abandonar o Alentejo. Depois, há um crescimento relativamente não muito grande do colhereiro, um mais significativo do Plegadis falcinelis, portanto do ibis preto. O corvo marinho também tem estado a crescer, as outras não têm, portanto as outras espécies não têm grande expressão. Eu vou dar agora só, em termos de bacias, para a garça cinzenta, portanto, os dados, a comparação entre 2021 e 2014. Há aqui um dado que, portanto, não aparece aqui as ribeiras do oeste, porque o número de casais é tão pequenino que não se consegue perceber no gráfico. Porque só existe no polo da Tornada. Tem estado a crescer, como disse, na bacia hidrográfica do Montejo, do Mondego. A bacia hidrográfica do Tejo está estável, o Sado tem estado a diminuir e o Guadiana também. Isto relativamente à garça cinzenta. Portanto, muitas colónias têm desaparecido. Nos últimos 2, 3 anos têm desaparecido muitas colónias. A garça vermelha é aquela, como já vos disse, que começou primeiro o seu movimento de distribuição para norte, e aqui podemos ver também a sua diminuição, quer na bacia do Sado, quer na bacia do Guadiana. No Algarve mantém-se mais ou menos estável, são relativamente poucos casais, assim como na bacia hidrográfica do Lis e das ribeiras do Oeste. No Mondego está a subir, e no Volga manteve-se estável. Há outros processos ou outros programas de monitorização, como seja a monitorização de censos de espécies vulneráveis, que temos aqui a lista, como a cegonha negra, o boto preto, o grifo, a águia de Bonelli, a francelha, a petarda, a cisão, rapinas noturnas. Portanto, são programas que eu não quer dizer, no tempo que tínhamos disponível, e são em algo, e também porque algumas espécies são de alguma forma tão particulares que abrangem apenas uma parte do território nacional e são censos, como nós chamamos, censos dirigidos, e portanto estaríamos aqui muito tempo para avaliar cada uma destas espécies e dos censos que lhes são efetuados. Depois, relativamente ao PEC, portanto ao tal projeto de estações de esforço constante, é um projeto que decorre desde 2004, é dirigido aos passeriformes nidificantes. Portanto, tem atualmente 20 estações, já foram anilhadas nestes anos, desde 2004, 20.807 aves, nesse período, que decorre de março a julho. Está aqui o site do programa, e queria aqui destacar o papel da Estação Ornitológica Nacional de Santo André, quer no PEC, quer na monitorização da migração, que o faz, portanto, que essa monitorização é feita desde 77 e que participa também na monitorização de aves invernantes, porque é, digamos, a principal estação, é a estação mais antiga do país e é uma das mais antigas da Europa em funcionamento. Portanto, é uma estação que tem uma importância muito significativa nestes programas de monitorização de aves. Depois,
que problemas é que as aves que enfrentam, portanto, os problemas que nós vemos atualmente? Portanto, é o problema da concentração, portanto, há grandes números em poucos locais, portanto, as aves deixaram de ter condições em muitas das barragens, por exemplo, no Alentejo, devido à seca. As margens, por exemplo, os patos, as margens, porque os níveis das barragens estão muito reduzidos, as margens são completamente estéreis, em regra geral são pedras, não têm alimento nenhum nas margens, portanto os patos têm vindo a abandonar as barragens do Alentejo. É um processo que já decorre desde os finais dos anos 90 e tem-se vindo a concentrar nos estuários. Portanto, isso é um problema, porque esta concentração em poucos locais, se houver um problema sério num destes locais, vamos afetar significativamente aquelas populações, principalmente as populações invernantes, que são aquelas que são mais significativas nestes habitats. Depois temos a perda de habitat, como já disse, e de alimentação, devido à agricultura intensiva, devido a alterações do clima, a seca, que já mencionei, devido ao que se está a passar. Portanto, não é só a seca, mas os efeitos da retenção de água, por exemplo, nas barragens e nos açudes. A retenção da água, por muitos açudes que tenhamos, a maior parte deles não serve para a alimentação, por exemplo, das garças, porque estão cheios de espécies exóticas que atingem tamanhos que as garças não conseguem comer, não se conseguem alimentar deles, e que entretanto dão cabo das outras espécies todas mais pequenas, das espécies autóctones, de que elas se alimentavam. Os pegos secam normalmente, porque a água é toda retida nas barragens, e portanto isso faz com que principalmente aquelas espécies que se alimentam de peixes e de anfíbios tenham que procurar outras paragens, porque de facto deixaram de ter condições de alimentação nas zonas mais a sul. Depois, alterações do uso agrícola, quer dizer, a outra ameaça que principalmente, digamos, as alterações para agriculturas intensivas de grandes áreas com destruição de linhas de água, destruição de vegetação ripícola, com, enfim, uma série de disparates que se têm vindo a fazer, sobretudo no Alentejo, e que têm provocado, digamos, a debandada da maior parte das aves. Eu posso-vos dizer que há concelhos em que praticamente, portanto, todos nós sabemos a importância que o Alentejo tinha há 20 anos para a cegonha branca. Há concelhos neste momento no Alentejo que já nem têm cegonha branca. Portanto, depois temos o problema das espécies exóticas, que já mencionei, e que dificultam a alimentação. Portanto, e por mim, eu dava por terminado. Obrigado pela paciência e pela atenção. Obrigada, estamos disponíveis podes para... tirar a partilha. Podes tirar a partilha. Sim, desculpa, que eu comecei a desligar tudo e esqueci-me de tirar a partilha. Obrigada, Vítor. Obrigada, Paulo. Abrimos agora, como é habitual, aqui espaço para colocarem as vossas questões. Relembro que damos prioridade aqui às questões orais, mas caso queiram colocar no nosso bate-papo, também podem colocar de forma escrita e eu irei ler as mesmas. Temos aqui uma mão levantada. Alexandre, só um momentinho. Alexandre, pode ligar o seu som? Boa tarde, espero que estejam a ouvir bem. Sim. Muito bem, obrigado pela apresentação. Realmente tem dados muito interessantes, nomeadamente a questão das deslocações de algumas aves de sul para norte e também a dramática concentração que está a existir no Alentejo, né, por falta não só da seca, mas também das alterações climáticas e também por causa das alterações do uso do solo, que realmente nota-se cada vez mais em vários sítios.
E então eu vinha, como referiu aí a questão de, por exemplo, dos patos não terem alimento em certas barragens devido à seca, eu vinha a lançar mais um problema que pode, pronto, que é comum, infelizmente, no Alentejo e que poderia ser, pelo menos, colmatado com algumas medidas, nomeadamente a prevenção da existência de pastoreio nas margens das albufeiras de uso público. Tenho aqui um exemplo da albufeira do Caia, em que há gado, nomeadamente cavalos e vacas, inclusive no sítio Caia, nas margens, portanto, a montante entre o rio Caia e a barragem, é normal existir gado nessas albufeiras e em zonas onde realmente, mesmo na primavera, nidificam ou nidificavam, por exemplo, o borreio de coleira interrompida, que neste Atlas desapareceu, aparentemente desapareceu dessa área. E também temos patos, temos realmente pernalongas, a chilreta, que é muito importante na albufeira do Caia, e temos essa pressão muito constante durante todo o ano e principalmente em épocas que afetam a nidificação das aves, provocando uma pressão enorme sobre o habitat. E depois queria lançar um bocadinho a polémica, ainda maior, que é a questão da caça, né? Atendendo que existe, portanto, uma diminuição das condições de habitat devido à seca, devido ao uso agrícola e à pressão humana, não seria talvez interessante fazer uma diminuição em relação à pressão cinegética? Eu posso dar aqui um exemplo de um plano de uma área de zona de caça municipal em Elvas, que, por exemplo, em apenas 2.450 hectares, eles permitem a caça a 250 patos, 1.000 codornizes, 500 narcejas, pronto, sendo um impacto também muito grande nestes animais. E também avançava o número, só no distrito de Porto Alegre, porque eu estou em Porto Alegre, está previsto apenas nas zonas de caça municipal, que corresponde a uma ínfima parte das zonas de caça do regime cinegético normal, como as turísticas e associativas, está previsto caçarem-se 2.100 patos nesta época e 800 narcejas. Eu gostava de perguntar se não seria, portanto, interessante promover uma gestão cinegética mais sustentável, neste caso. Obrigado. Bem, eu não sei se é portanto, estás-me a ouvir? Estou a ouvir bem. Sim, então, ok. É evidente que o problema do pastoreio, eu penso que isso, eu também não compreendo como é que é possível o gado andar a pastorear nos terrenos que são da albufeira. Portanto, os terrenos particulares é uma coisa, portanto, os terrenos da albufeira são da albufeira, portanto, não são dos particulares. Portanto, aquilo, mas eu não sei a quem é que pertence a gestão da barragem do Caia, mas suponho que deve pertencer a alguma associação de regantes ou coisa parecida, e digamos que a última preocupação deles deve ser as aves que lá nidificam. Portanto, a preocupação deles deve ser a falta de água, quer dizer, e o resto, enfim, não... É evidente que isto só seria possível evitar através da vedação do perímetro dos terrenos que pertencem à albufeira, mas também honestamente não sei a quem é que portanto, a quem é que pertence fazer essa vedação, ou se isso ou se seria obrigatório ser feito. Supostamente existem 3 entidades responsáveis, que é a RH, se houver Rede Natura, o ICNF, e as entidades fiscalizadoras, o CEPNA, neste caso, não é? Pois, mas neste caso o problema tem a ver com a albufeira propriamente dita, não é? Porque se o gado não fosse para os terrenos que pertencem à albufeira, porque a albufeira do Caia tem estado com os níveis de água muito baixos, muito baixos mesmo. Portanto, e digamos que
eles aproveitam para deixar o gado andar em toda a área, portanto, que é enorme, que apesar de tudo é enorme, não é? Portanto, o problema é, em primeira análise, devia ser da APA, portanto, da RH, neste caso, portanto, mas é da APA, em suma, que não devia permitir que o gado andasse na área que pertence à Albufeira. Muito bem. Eu não sei, concretamente não sei se o ICN poderá fazer alguma coisa nesse aspecto, mas isso já a mim ultrapassa-me completamente. Portanto, isso será uma questão para a Direção Regional do Alentejo e saber se poderão fazer alguma coisa no que diz respeito a isso. Relativamente à caça, o problema é muito mais complicado, porque, portanto, eu embora do ICN não trabalhe na caça, portanto, eu não sei como é que são aprovados esses. Acho até engraçado, portanto, se não fosse trágico, ou por outro lado, se não fosse trágico, eu achava engraçado isso, porque caçar 2.000 patos numa época de caça, só se forem domésticos, porque selvagens não serão, certamente. Portanto, as contagens que nós temos de patos nessas áreas são de tal maneira reduzidas que, mesmo que os matassem todos, não faziam essa cota. Portanto, eu penso que isso é uma estratégia comercial das áreas de caça. Não deve passar disso. Muito bem. Obrigado, então, pelas explicações. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Gonçalo Elias, pode ligar o seu micro. Olá, boa tarde, estão-me a ouvir? Sim. Ok, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Vítor e ao Paulo pela apresentação e à Direção de Conservação Regional de Conservação da Natureza do Alentejo por também trazer este tema tão relevante que eu considero que é muito importante, a questão da monitorização, porque eu tenho escrito em diversos locais, às vezes em diversas discussões, que acho que é fundamental nós investirmos bastante em monitorização dos nossos valores naturais para sabermos o que é que se está a passar. Eu tinha duas questões para colocar aos oradores e que têm a ver ambas com a questão da monitorização das aves aquáticas invernantes, concretamente. A primeira questão tem a ver com o acesso ou a disponibilização da informação. Eu comecei a colaborar com o SEMPA também fui voluntário em algumas contagens de aves aquáticas invernantes a partir de 1990 e eu recordo-me que na altura eram publicados anualmente relatórios com os dados das contagens. As contagens eram feitas em janeiro e depois, na parte final do mesmo ano, eram publicados relatórios em papel. Depois, a partir de certa altura, penso que a partir do final dos anos 90, deixou de haver essa publicação regular e creio que hoje em dia os dados não estão publicamente disponíveis ou pelo menos não é fácil lá chegar. Eu sei que o SEMPA e o ICN se debate com alguma falta de recursos, mas eu creio que era muito útil e importante que essa informação estivesse publicamente acessível para nós todos, enquanto sociedade, podermos tomar consciência de como é que as coisas estão a evoluir, quer em relação às aves aquáticas invernantes, quer em relação a outros assentos que vocês fazem. E, portanto, a primeira questão era se está ou não prevista a disponibilização desta informação, tendo em conta até a tecnologia que existe ao dispor, de modo a que pessoas interessadas como eu e outras que gostam de acompanhar estas coisas possam consultar essa informação e estar mais informados sobre as tendências populacionais. Eu coloco já a segunda questão a seguir, que tem a ver com a cobertura das zonas do interior do Alentejo. Vítor, tu referiste que há uma diminuição do número concretamente, de patos nas albufeiras. Eu atualmente encontro-me a residir aqui no norte alentejano, concretamente em Castelo de Vide, e tenho visitado bastantes albufeiras aqui na região. E o que eu tenho constatado, quer neste ano, quer em anos anteriores, é que como hoje em dia há cada vez mais barragens e açudes, eu verifico com alguma frequência que nas grandes barragens muitas vezes quase não há patos, mas há imensos açudes de pequena dimensão. É verdade que alguns não têm rigorosamente nada, mas não é raro chegar a açudes ou pequenas barragens e estarem lá 50 patos ou 100 patos. O que eu vi no mapa que o Paulo apresentou foi que, por exemplo, no norte alentejano vocês só têm 4 pontos de contagem e, no entanto, eu conheço diversas outras barragens e açudes que não estão nessa rede de contagem que vocês apresentaram e que regularmente têm lá bastantes aves aquáticas.
E a minha questão é, não poderá dar-se aqui o caso de, devido ao aumento de locais de habitat potencial, muitas aves se estarem a refugiar em sítios que não são regularmente censados e, neste sentido, não faria sentido eventualmente rever a rede de áreas amostradas no sentido de incluir também esses números? Obrigado. Bom, boa tarde, Gonçalo. Obrigado pelas perguntas, porque permitem-me completar um bocado algumas coisas que não era possível meter na apresentação. Ou não era possível, portanto, ficava muito longa. Eles disseram que eu só podia falar 20 minutos, eu até acho que falei mais, portanto... É assim, relativamente à disponibilização da informação, ela está publicada até 2004. Como sabes, portanto, a partir dos anos 90, do final dos anos 90, como tu sabes, deixou de se poder fazer publicações, portanto, não há dinheiro para publicar em papel, Portanto, eu até 2004 publiquei um relatório, portanto, estava publicado no Airo até 97, salvo erro. Eu publiquei de 98 a 2004 num relatório que está no site do ICNF, no site do SEMPA, e o resto da informação está numa plataforma de SIG, no site do ICN. Está neste momento carregada a informação até 2013. Estamos a carregar a informação, portanto, está para breve carregar a informação até 2020. Portanto, e toda a informação está georreferenciada. Portanto, tu, se quiseres ir ver os resultados de um determinado local, basta clicar lá em cima e aparece-te a contagem desse local. Estou-me a referir às contagens de janeiro. Mas desculpa, isso já está disponível publicamente ou não? Até sim, está disponível publicamente, sim. E está no site do ICNF? Está no site do ICN. Os outros meses, como sabes, as contagens de inverno são feitas de outubro a março, os outros meses não estão ainda disponíveis, porque a prioridade foi dada às contagens de janeiro, que são aquelas internacionais, portanto são aquelas que têm mais importância neste momento. Relativamente à questão dos locais de contagem, tens toda a razão, há muitos açudes que nós não conhecemos sequer, e se não tivermos informação da existência deles, aí compete ao pessoal, neste caso, na parte norte do departamento da direção regional, inventariar esses locais e avaliar da possibilidade. O que eu conheço das áreas que nós fazemos, e algumas no Norte Alentejano, é que nós não podemos lá entrar. Portanto, as herdades estão cada vez mais vedadas, portanto, fechadas a cadeado e digamos, sem qualquer contacto telefónico para possibilitar, ou pelo menos para dar a hipótese de um contacto no sentido de podermos ter acesso aos sítios, mas há sítios até noutras áreas do país, não é só no Alentejo, noutras áreas que cada vez menos nós temos acesso, está tudo fechado a sete chaves. Portanto, esse é um problema neste momento, e como tu deves calcular, portanto, se eu fosse um particular, eu se calhar arriscava às vezes a entrar ou uma coisa qualquer, mas como entidade pública não o posso fazer, porque posso pôr em causa, portanto, o próprio serviço. Portanto, certo. Vítor, deixa-me só dizer, é verdade isso que referes, mas dentro dos locais que eu estava a referir, há as duas situações. Há aqueles sítios que efetivamente estão fechados e não dá para lá entrar sem autorização, há outros que são de acesso público e que, na minha opinião, faria sentido considerar incluir nas redes de contagem. Como é que eu vos posso fazer chegar, por exemplo, a indicações sobre locais a prospectar? Basta mandares-me uns pins do Google Earth com os locais dos açudes e nós vamos lá. Está bem. Está bem? E eu agradeço, porque de facto nós próprios, noutras áreas do Alentejo, também temos sentido isso, que é as barragens estão a ficar, por exemplo, o Alqueva já teve 10% da população nacional de natídeos. E neste momento está para ir por, sei lá, 2, 3%, ou talvez menos.
porque vão perdendo, por causa da flutuação dos níveis de água, vão perdendo o interesse, as aves vão perdendo o interesse por aquilo, porque na maior parte dos casos, ou porque não têm acesso à alimentação no fundo, porque as margens são muito inclinadas, ou por, como já referi, os níveis de água baixam digamos, e as margens ficam completamente nuas, portanto, eles não têm alimento nenhum nas margens, portanto, e não se aventuram a ir comer lá para cima. Portanto, e o que acontece? Há açudes pequenos, até alguns muito pequenos, que por vezes, olha, já vi tipo cerca de 100 netas rufina num tanque, daqueles tanques de transferência de água da EDIA, portanto, aqueles depósitos que eles têm, digamos, ao ar livre, não é? Abertos. Certo, Eu já contei mais de 100 netas rufina e a itiasferina e folígulas nesses reservatórios de água da EDIA. Portanto, às vezes é onde calha. Eu gostava só de referir ainda que houve alguém que lançou houve uma questão, porque não se fala com o proprietário. Seria bom saber-se que nem toda a gente vê com bons olhos entidades públicas como o ICNF entrarem nas propriedades. Portanto, há proprietários que preferem que não se saiba o que existe lá dentro. Portanto, isso ainda acontece, e nós que muitas das vezes nos deslocamos a determinados locais com o intuito, Gonçalo, de efetivamente fazer só e apenas monitorização, o que é certo é que os proprietários não veem com bons olhos, acham até que ainda descobrem para ali qualquer coisa que depois os impede de fazer aquilo que eles querem. Portanto, quase que se pudessem ali meter uma placazinha, dizer que agradecemos a não presença de espécies protegidas, mas acontece com regularidade. Não, cada vez menos, felizmente, porque os proprietários também alguns deles vão tendo cada vez mais essa consciência da importância de saberem e de até lidarem com boas dinâmicas de gestão dos seus espaços, mas infelizmente ainda não é de âmbito geral. Obrigado, Paulo. Obrigada, Gonçalo. Temos aqui também Cristina Vieira. Só para chamar a atenção, Alexandra, que há várias perguntas no chat. Pois é. Eu gostava de perguntar uma coisa, que foi exatamente a primeira pergunta que eu pus no chat. Qual é a razão pela qual a ibis pretas tem estado a aumentar? Porque eu lembro quando comecei a ver aves, uma vez vi uma e as pessoas nem acreditavam. E agora vê-se imenso. Então no estuário do Tejo são mesmo centenas, para não dizer milhares. E depois, exatamente, e queria perguntar outra coisa. Portanto, essa diminuição tão grande que houve da garça boieira tem estado mesmo a ser, portanto, diminuiu nesta zona sul, mas tem estado mesmo a aumentar nas zonas norte, portanto, não só em Portugal, mas para norte da Europa. Obrigada. Olá, Cristina, boa tarde. É assim, relativamente ao ibis, portanto, o que acontece é que nos anos 90, de facto, começaram a aparecer, em meados dos anos 90, começaram a aparecer alguns ibis no Algarve. Eu lembro-me que em 93 ou 94 houve uma grande inundação no Algarve e um dia a sair da Quinta de Marim estavam 4 ou 5 a comer encostados à estrada, mesmo às portas da Quinta de Marim. E foram os primeiros ibis que eu vi, depois de um que vi nos anos 80 e que bebia uns copos com o António Luís à conta disso, porque na altura era uma raridade. Tal e qual. E eu eu e ele vimos um na Ria de Aveiro e fizemos uma festa. Depois começaram a aparecer em 95, mas qual é a razão? A razão é porque em Espanha iniciaram um projeto de reprodução em cativeiro e libertação das aves resultantes dessa reprodução. Portanto, as aves, e elas foram-se reproduzindo e foram, digamos,
e a população foi aumentando, e neste momento já a espécie já se reproduz em Portugal, aliás, como vimos ali nos gráficos da monitorização das coloniais, a espécie já se reproduz em muitos sítios em Portugal, e como é lógico, alimento também não lhes falta, porque o lagostim da Louisiana, por enquanto, ainda não dá sinais de abrandar, portanto, não lhes falta alimento, portanto, a população vai crescendo. Olha, no entanto, Cristina, deixa-me dizer-te que este mesmo crescimento que aconteceu, sobretudo na Península Ibérica, teve o mesmo, portanto, eu há 3 anos fui a um seminário sobre o ibis preto, em que estavam representantes de todo o mundo. E uma das representantes ficou muito admirada porque eu fiz uma apresentação e apresentei o gráfico da evolução da população em Portugal, e ela disse que eu tinha copiado o gráfico dela, da Austrália. Sério? Exato. Porque na Austrália eles tiveram exatamente na mesma altura, tiveram exatamente a mesma evolução. Agora, curioso. Não me perguntes como é que isso aconteceu. Pois é. Olha, diz-me uma coisa, e o aumento da garça branca grande? Isso digamos, é um bocado também o que está a acontecer com o Plegades, com o ibis preto. Portanto, foi o que eu pensei. ela nidificava sobretudo no centro e norte da Europa, e a população tem vindo a crescer em resultado das medidas de conservação, de uma maneira geral, nos países, não é? Já não se mata tudo o que se matava antes, não é? Portanto, foram criadas muitas reservas, muitos parques, portanto, isso tem motivado uma maior segurança para as aves, e, portanto, a população tem vindo a crescer e ela tem vindo a alargar a área de distribuição. A outra pergunta era... Das bubucos ibis. Do ibis. Das bubucos ibis. Da bubucos ibis, da garça boieira. A garça boieira. Já há uns anos, eu quando digo há uns anos, há cerca de 10, 15 anos, começaram a desaparecer as grandes colónias de bubucos. Nós chegámos a ter, as grandes colónias eram no Guadiana, que desapareceram com o enchimento da barragem do Alqueva, nomeadamente a do Moinho da Abóbada. Depois havia uma grande colónia, no final dos anos 90, havia uma colónia com 10 mil casais em Évora, à saída na estrada para sul, aliás para oeste, e as colónias essa colónia uns anos mais tarde desapareceu, porque morriam muitos bichos na estrada e por outras razões, provavelmente até o movimento, por ter aumentado o movimento na estrada que passava mesmo encostada à colónia, elas foram-se abandonando. A última colónia de grande dimensão era em Évora mesmo, quase no centro de Évora, nos canaviais que há no centro de Évora, que chegou a ter 2 mil casais, mas nos últimos anos, havia uma colónia no Guadiana, em Serpa, que era, na altura, portanto, há 3 ou 4 anos, era a maior colónia do país, que, entretanto, foi plantado olival praticamente a toda a volta, naquela área, umas largas dezenas de hectares a toda a volta, elas deixaram de ter alimento e foram-se embora. Portanto, as grandes colónias desapareceram, já não há grandes colónias. Neste momento, a maior colónia de bubucos estará no estuário do Sado. E pouco mais. O resto são colónias muito pequenas, colónias com 20, 30, 50 casais, e que mesmo essas têm vindo a desaparecer. Eu fiquei preocupada, desculpa lá se ainda me deres tempo, fiquei preocupada com a questão da própria cegonha branca, que é generalista, como toda a gente sabe, estar a desaparecer do Alentejo. Ela está a desaparecer, por um lado, por falta de alimento, porque elas não comem amêndoas, nem comem azeitona, e depois também não comem milho, e depois porque os senhores que plantaram os olivais, os amendoais e os abacates e mais não sei quê, quer dizer, destruíram completamente toda a vegetação ripícola.
Ora, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que cortaram as árvores todas que havia ao longo dos ribeiros, das linhas de água. Portanto, elas nem suporte têm para construir os ninhos. Percebo. Ok, obrigada, Vítor. É sempre um gosto ver-te. Obrigado, igualmente. Obrigada, Cristina. Não havendo mais mãos levantadas, passamos agora aqui para as questões que estão no nosso bate-papo. Horácio Faria dá os parabéns pela excelente apresentação. A Árdia purpúrea tem sido avistada com alguma regularidade na zona úmida da Veiga de São Simão, estuário do Rio Lima, Viana do Castelo. Seria possível indicar-me contagens de aves nos rios Lima, Minho e Cávado? Pois, isso também eu gostava. Isso também eu gostava. Portanto, é uma lacuna muito grande, digamos, na monitorização, é o norte do país, principalmente o litoral norte. Portanto, há muito pouca gente interessada em trabalhar no litoral norte. Eu, quando digo litoral norte, não me estou só a referir ao parque do litoral norte, estou-me a referir ao litoral a norte do Porto até Caminha. Tem sido muito difícil e nós não podemos, nós sempre não podemos... Há 20 anos nós tínhamos, há 25 anos, o SEMPA tinha 16 pessoas, neste momento tem 3. Portanto, não chegamos para todas as encomendas. Portanto, não é possível ir a todo o país. Portanto, e não arranjando voluntários no norte, portanto, no norte apenas são contadas algumas albufeiras. Temos uma colaboração da Câmara de Viana do Castelo, que conta 2 ou 3 locais próximos de Viana do Castelo, portanto são contados por funcionários da Câmara, por técnicas que são de um centro ambiental, portanto que fazem a educação ambiental e que fazem a monitorização de 2 ou 3 sítios ali próximos, mas não tem sido possível. Eu aqui há uns anos ainda consegui que os espanhóis me contassem o estuário do Minho, mas até esses já perdi. Portanto, consegui que me contassem o estuário do Minho até 2010. Depois disso, perdi. Portanto, era um grupo ambiental que, entretanto, enfim, aquelas contingências lá como cá, os grupos dependem muito da vontade das pessoas e, portanto, acho que chateiam-se e depois deixam de existir ou passam para outras. Portanto, eu também não quero estar. Eu começo a falar e nunca mais me calo. Peço desculpa. Há aqui uma pergunta. E agora a pergunta do Vítor Pombeiro. Desculpa. Não sei se era essa. Depois, entretanto, se a gente aqui chegar ao fim e faltar aqui alguma, a gente já faz aqui a revisão aqui, se está aqui alguma em falta. A questão da falta de água, em particular a sul do país, já é falada há vários anos e uma das soluções apresentadas era a do transvasamento entre pontos de água. A minha questão é qual o impacto do ponto de vista ecológico, não sobre a parte técnica ou financeira? Pois, do ponto de vista ecológico, o transvase não é uma coisa muito saudável. Não é saudável porque com a água vão outras coisas. Vão peixes, vão anfíbios, enfim, vai tudo. Vão as doenças, vai tudo. Portanto, o estar a transvasar água do meu ponto de vista, eu não percebo muito de hidráulica, nem de eu percebo de aves e pouco. Portanto, do resto não percebo, mas é uma questão lógica. Portanto, com a água podem ir muitos problemas. Embora já se faz transvasos de água, não propriamente entre bacias hidrográficas, mas, por exemplo, o Alqueva já abastece algumas barragens no Alentejo, que algumas delas pertencem à bacia hidrográfica do Sado, nem sequer são do Guadiana, não é? Portanto, já há transvasos de água, por razões económicas, por razões de falta de água que a agricultura precisa, como é óbvio, mas sei, por exemplo, que a barragem de Odivelas e a barragem do Roxo são abastecidas pelo Alqueva. Temos aqui
A Carla Caroça, que fez aqui, que o Paulo já mencionou aqui por causa da por causa do acesso aos... Sim, ela diz que tem tido a colaboração das entidades. Pois o problema aqui não é comunicação entre as várias entidades. Portanto, o problema aqui é com os proprietários. Não é com as entidades, é com os proprietários. Como o Paulo disse e muito bem, há proprietários que não gostam da nossa presença. Eu já fui preso 2 vezes dentro de herdades. Portanto, os portões estavam abertos, não dizia que era proibido, não dizia nada, entrei e depois fecharam-me o portão. E depois tive umas horas à espera. Pronto, a Carla menciona aqui a questão que algumas das ações poderão ser feitas... Eu também nunca entro... Alexandra, desculpa lá que ela está aqui a escrever, eu estou a ver. Eu também nunca entro sem pedir. O problema é que às vezes, olha, uma das pessoas passou por mim, eu cumprimentei, não sabia quem era, portanto ele também não parou, não me fez sinal para parar, portanto cruzou-se comigo e fechou-me o portão. Portanto, são atitudes que, eu não... Quer dizer, há coisas que eu não tenho pachorra para aturar, não é? Quer dizer, não sou obrigado a isso. Aventuras e desventuras da monitorização. Também dava outro webinar, de certeza. Isso dava outro webinar, sim. Pronto, no SAD também já me prenderam dentro de uma salina. Pronto, mas aí, olha... Entretanto, se mais algum participante quiser colocar questões, Paulo e Vítor, se entretanto quiserem deixar-nos aqui algumas mais observações finais. Eu da minha parte, eu apenas apelava não só às pessoas de fora do ICNF, mas também às pessoas dentro do ICNF, que tenham conhecimento. Por exemplo, essa informação da garça vermelha lá lá em cima no norte é uma informação importante, que era importante que nós soubéssemos. Portanto, por um lado, que nos informassem, tal como eu pedi ao Gonçalo Elias, para mandar a localização desses açudes que têm números significativos. E às vezes não só números significativos, às vezes são espécies significativas, porque há espécies que são muito pouco comuns e, portanto, e que às vezes estão concentradas em sítios que não lembram ao diabo. Portanto, nós às vezes até brincamos com isto e dizemos, mas isto não tem condições nenhumas, porque é que eles cá estão? Em vez de irem para um sítio bom, estão aqui num sítio que não tem condições nenhumas. Mas acontece. Portanto, o que eu pedi era que, ou então, se houver pessoas que tenham conhecimento ou que achem que têm conhecimento suficiente e que queiram colaborar nos censos, portanto, os censos, como eu disse, são feitos por técnicos e vigilantes da natureza do ICNF e por voluntários. Há voluntários a trabalhar com o SEMPA há mais de 30, alguns há 40 anos. Portanto, se as pessoas quiserem colaborar, estamos abertos a essa colaboração e a essa participação. Alexandra, colocou uma questão aqui no chat, queria eventualmente falar, pode colocá-la de forma oral, se quiser. Era por causa da plataforma eBird, como tem muita gente a colaborar, desde que tenham fotografias a comprovar a espécie, será uma forma válida de contagem. A questão do eBird é uma questão um bocado complicada. Eu sei a que é que se está a referir, que é da qualidade das observações. Sim, portanto, sim. Por isso está a dizer, se tiver uma fotografia que pode... Portanto, nós não somos propriamente como o Comitê das Raridades. Portanto, portanto, é óbvio que eu sou-lhe franco, eu não vou muitas vezes ao eBird procurar observações.
Portanto, não vou. Não vou por causa da qualidade das observações. Portanto, esta história da monitorização exige alguma prática e algum... Eu não estou a dizer que... Eu não estou a referir a ninguém em particular, hein? Portanto, estou na generalidade. Portanto, eu não sei quem está, quem fez, quem... Portanto, nós, a rede de colaboradores, quer de dentro do ICN, quer de fora do ICN, nós conhecemos as pessoas pessoalmente, sabemos da sua prática, da sua qualidade de observação e de contagem, porque isso também é importante. Portanto, essa informação nós consideramos-la válida para a monitorização. Outra coisa são as observações esporádicas desta ou daquela espécie que, enfim, vale o que vale, são importantes para os atlas, são importantes mas não propriamente para a monitorização. A monitorização visa, sobretudo, acompanhar e monitorizar a evolução das populações. E não se aparece cá um pato que normalmente só aparece cá de 20 em 20 anos. Portanto, essa é curioso, é importante para os ornitólogos, para os observadores de aves, portanto, individualmente, mas para a monitorização não é muito importante. De qualquer maneira, portanto, tenham fotografias ou não tenham, muitas vezes, não muitas, mas algumas vezes eu vou ao eBird principalmente buscar informação, procurar informação de algumas áreas que nós não cobrimos. Portanto, e como é lógico, vou lá ver o que é que aparece e quem é que fez a observação. Apesar de tudo, já cá ando há muitos anos e vou conhecendo as pessoas. Claro. É óbvio que não conheço hoje em dia, e já há muitos anos, eu não conheço nem 1/10 das pessoas que fazem a observação de aves. Já lá vai o tempo em que conhecia toda a gente, mas agora não, é óbvio, não é? E, quer dizer, e sei que também há muita gente com muita qualidade aí a observar, isso não ponho em... Agora, nós como não conhecemos as pessoas e as pessoas também não se dão a conhecer, portanto... o trabalho de monitorização é um trabalho constante, é um trabalho regular, portanto, não é uma coisa esporádica. Olha, só para lhe dar um exemplo, eu não sei se estou a ultrapassar muito, Alexandra, não? Eu dou-lhe um exemplo. A Wetlands tem um site para as contagens oficiais e um site para as contagens que as pessoas enviam. Portanto, qualquer pessoa pode enviar contagens para lá. E eu no início tive, quando quisemos fazer, digamos, o sistema, pôr aquilo num sistema de informação geográfica, e por volta de 2004, 2005, começámos a tentar pôr aquilo num SIG e o que eles me enviaram era uma coisa absolutamente fantasmagórica, porque havia do género 2000 locais de contagens em Portugal, portanto, uns locais era o lago do Campo Grande e outros locais eram a praia entre Peniche e Aveiro. Portanto, está a ver o problema? Sim. Portanto, isto só para referir a questão da qualidade. A qualidade não tem muitas vezes a ver com o saber identificar ou o saber contar. Tem que as pessoas não sabem qual é a metodologia e, quer dizer, e a Wetlands está inundada de observação, de contagens, que é de uma plataforma que se chama... Olha, agora não me lembro do nome da plataforma. Esta idade já não me permite ter uma memória... Não é a Biodiversity for All, não? Não. Cala-te. Não, tem um nome, é uma palavra só, não é observatório, é assim é uma palavra parecida. Observando, observado, é o observado, exatamente. Portanto, é uma palavra que me parece ser holandesa, mas que é muito parecida com a nossa, ou quase igual à nossa. Portanto, aquilo está inundado de contagens
que infelizmente não servem para nada. Portanto, em alguns casos servem apenas para identificar esta ou aquela espécie que é pouco habitual e que diz, olha, apareceu isto aqui ou apareceu isto ali. Mas também, para lhe ser franco, esse trabalho de ir buscar dados a estas plataformas ocupa muito tempo, e nós, infelizmente, como somos poucos, uma parte do tempo é passada no campo e a outra parte é passada a responder a coisas e a meter os dados que recolhemos no campo nas bases de dados e nas plataformas. Portanto, também não nos sobra muito tempo para andarmos à procura isto é para ser o mais franco possível, porque de facto somos muito poucos. Muito bem, e é um privilégio ter mais tempo no campo do que no escritório, não é? Hoje em dia. Não, eu não estou a queixar. É uma sorte. Obrigado. Estou-me a queixar é de ter pouca gente, é de sermos poucos. Eu sei, eu compreendo. A propósito do eBird, o Gonçalo Elias gostava de acrescentar alguma coisa. Gonçalo, nós já passamos, já vou ler a questão também do Jorge Pereira. Gonçalo, ainda está aí? Não estamos a conseguir. Entretanto, vou ler aqui a questão do Jorge. Gonçalo tem alguns problemas. Eu vi que ele de vez em quando ficava frisado. Portanto, ele tem alguns problemas de rede. Da ligação. Então, Jorge. O Jorge diz: boa tarde a todos. Posso deixar a sugestão para a Zona Norte das empresas de animação turística que estão no turismo de natureza poderem colaborar nas contagens. Poderá ser contactada a APCAT. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e apresentações. É a sugestão aqui por causa da questão da falta de... Jorge, eu não sei se me permitirem, é a questão da regularidade. O importante na questão da monitorização é a regularidade com que ela tem que ser feita. Por exemplo, no MAI, uma visita mensal a cada local, pelo menos, tem que ser feita, não é? O problema é que agora é esta pessoa que faz, mas depois é outra pessoa, e depois, entretanto, estão um ano que não fazem. Por exemplo, estão a ver? Essa falha é que é importante não acontecer. Portanto, pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas que essa regularidade seja efetivamente efetiva, que é a nossa dificuldade também, mesmo internamente. Portanto, é a dificuldade de conseguirmos chegar a todo lado a tempo e a horas, com os poucos elementos que temos. Paulo, desculpa lá. E também não é qualquer pessoa, no meu entender, que sabe fazer contagens. Porque uma coisa é ver 2 patos e outra coisa é ver, por exemplo, 1000 milharangos em voo. Não é fácil nada contar grandes quantidades de aves e distingui-las em voo. Portanto, digamos que já, no meu entender, já é um nível um pouco acima do mero observador. Era efetivamente que às vezes não é só a qualidade do observador é muito importante para nós termos, para a monitorização ser fidedigna, ou seja, para os dados serem o mais fiéis possível àquilo que é a nossa realidade, porque senão depois começamos a ter coisas disparatadas que não existem na realidade, portanto, e números que não estão lá, espécies que não estão nos locais. Eu poderia-vos dar vários exemplos aqui da Lagoa de Santo André, não vou fazê-lo por outras questões, mas há várias observações aqui que quem cá está diariamente 365 dias por ano e outros observadores, sem serem do ICNF, nunca as veem, curiosamente, e não sei quantos anos nunca as conseguiram ver. Não tendo, creio eu, e não tendo saltado aqui nenhuma questão escrita no bate-papo, deixo aqui aos nossos oradores o agradecimento, ao Vítor e ao Paulo. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e aqui pela partilha das informações. Vítor, queres dizer mais alguma coisa? Eu é só agradecer também a oportunidade que deram a que nós falemos sobre este assunto, porque há muitos assuntos que são pouco falados, porque são aquilo que eu chamo o trabalho silencioso, o trabalho que é feito todos os meses ou todos os dias e que não aparece nos jornais, não é? Portanto, não é contabilizado para a importância
Portanto, é só isso. É só agradecer a oportunidade que nos deram de falar destes programas. E se tiverem, podemos falar de muito mais coisas Imagino que sim, imagino que sim. Aliás, não imagino, não é, Victor? É um prazer sempre estar à conversa convosco e deixarem aqui o vosso testemunho e agradecer também a presença de todos. Em relação às questões dos certificados de participação que nos colocaram, enviem-nos um e-mail e nós responderemos à questão dos certificados. Muito obrigada, Vítor, muito obrigada, Paulo, muito obrigada a todos os participantes que colocaram questões e àqueles que assistiram. E da próxima terça-feira cá estaremos mais uma vez para o nosso próximo webinar. Muito obrigada a todos. Olha, Alexandra, depois